Quem aí já foi esquecido na escola ou era o que sempre ia embora por último? Então vai se identificar com essa história que eu vou contar hoje pra vocês, que é da menina Carmen. Então hoje eu vou contar a primeira creepypasta do canal. Oi, horrorizados, sentiram a minha falta? Eu sentia muito de vocês. Mas eu precisei fazer esse ato, fazer essa pausa aqui no canal, porque muita coisa mudou. Passei por um luto, eu perdi meu pai, então minha vida mudou muito, mudou rotina, eu mudei trabalho, eu tive que me adaptar a rotinas diferentes. A minha família também se mudou, né? Voltou a morar na casa onde eu moro, rotinas colidindo e adaptações, né, gente? Então eu precisei fazer essa pausa, me reestruturar pra ver como que ia ficar também. Aí, por exemplo, meu apartamento também foi entregue, tive que lidar com várias coisas assim, muitas mudanças. Enfim, agora a gente parte pra uma mudança. Eu vou começar a trazer mais creepypastas aqui pro canal. Esse vai ser o foco. Claro que uma vez ou outra eu vou trazer uma coisa diferente, mas crimes reais eu vou deixar pra mais pra frente, porque demandam muito mais tempo. Tem até um quadro aqui, que é o Contos Horríveis. Eu vou focar em creepypastas, mas nada impede de eu trazer um conteúdo ou outro. E também, por exemplo, eu acabei de ver uma série. Eu quero também falar aqui pra vocês sobre essa série, sabe? Hoje a gente vai começar já a contar sobre uma creepypasta muito legal que eu gostei muito e eu li há algum tempo já. Ela é bem famosinha até. Eu decidi começar por ela porque eu gosto dessa temática. Eu juro solenemente trazer histórias horripilantes pra vocês aqui. Pra começar, pra dar essa introduzida aí, vai ter gente que nunca ouviu falar sobre uma creepypasta, então eu vou explicar pra vocês o que é uma creepypasta. Acalmem-se, se preparem, porque a gente vai começar a contar histórias horripilantes e horrorosas pra vocês do jeitinho que a gente ama. Mas pra começar, o que é creepypasta? São histórias de terror publicadas na internet, como eu falei, né, no Reddit ali, mas pode ser publicado em qualquer outro lugar por pessoas anônimas, tá? Na maioria das vezes não vai ter ninguém famoso, claro que às vezes as pessoas, né, deixam ali sua autoria, mas na maioria das vezes é um user aleatório que você nunca vai saber quem é. Segundo o site Jovem Nerd, a prática teve início nos anos 2000, quando as pessoas ainda estavam acostumadas com a ideia de ter acesso a milhões de informações pelo computador e se afundavam em sites, blogs, fóruns e redes sociais de todos os tipos. E assim, muitos narravam contos fictícios que foram se multiplicando e geraram uma grande comunidade, que é, por exemplo, a No Sleeps no Reddit. Já o nome creepypasta surgiu com a junção do termo copypasta, textos que foram copiados e colados, com a palavra em inglês creepy, que significa arrepiante. E algumas dessas histórias se tornaram lendas urbanas que aterrorizam várias pessoas até hoje, né? Só que sim, gente, vamos frisar aqui, são contos fictícios, tá? Nada disso aconteceu. Ali no começo dos anos 2000, as pessoas liam as creepypastas e achavam que era verdade, o que causou um grande auê, né? E pra não perder o costume, vamos aí pra escala do medo, né? Como eu falei, essa história tem elementos que eu gosto do terror. Vou começar aí com uma de 4 raios pra gente já voltar com tudo, voltar animado. Vocês estão preparados? Como vai funcionar? Vai ter partes que eu vou ler, vai ter partes que eu vou vir mais narrando. Tem histórias que são muito boas, que são até melhores que livros, que alguns filmes de terror, de verdade, de tão bom que é. Então vocês vão notar agora, né? Essa creepypasta, ela foi publicada lá no Reddit, no No Sleep, na comunidade, né? Pra quem não sabe, o Reddit, por exemplo, é uma rede social de textos, né? Mas tu pode pôr imagens, só que as pessoas falam, é como se fosse um fórum, sabe? Você coloca um tema lá e as pessoas começam a publicar o que elas acham. No Twitter, gente, pra ser mais específico, um Twitter, e é mais de texto. Textos longos, sabe? E No Sleep é uma comunidade de histórias de terror. Mas essa creepypasta foi publicada em 2019, então ela já é mais antiguinha assim. Por isso que pode ser mais famosa. Aí eu também vou deixar o link aqui embaixo da história pra quem quiser ler na íntegra, né? Eu fiz uma adaptação de nomes, porque a maioria delas são publicadas em inglês. Pra não ficar tão chato, difícil de falar, eu mudei os nomes, tá? Mantendo, claro, a essência, mas mudei os nomes ali dos personagens pra ficar mais BR. E, claro, fiz o processo de tradução ali, que alguma coisa ou outra não fica tão bom. Então, a gente deu uma adaptadinha nisso, mas é a história na íntegra, completinha pra vocês. Então, vocês estão preparados pra ambientar melhor vocês, né? A gente vai ter uma aluna que normalmente é esquecida pela mãe, que eu batizei ela de Carmen, e a professora, que é a Tânia. Então, em nome bem de aluna e de professora. A creepypasta vai ser narrada ali
pelo ponto de vista da professora. Professora Tânia. Eu chamei ela aqui de Tânia. Ela tem outro nome na história original, mas eu coloquei como Tânia. E aí a menina Carmen. A parte da narração eu vou fazer como se eu fosse a professora. E a parte de leitura eu vou ler a creepypasta normal, até pra vocês entenderem, pegar minúcias de diálogo. A gente já começa a nossa história com a Carmen sendo esquecida pela mãe dela. E aí, nossa professora tá ali acompanhando a aluna, porque ela não pode deixar a menina sozinha, né? Tem que esperar até o último aluno sair pra deixar a sala de aula, enfim. Até porque não pode deixar uma criança sozinha. Só que a gente já começa a entender que a mãe da Carmen sempre esquecia ela. Esquecia. Ela acabava indo buscar ela, mas ela sempre se atrasava. A professora, né, fica meio incomodada, tal. Tem uma ajudante de sala que ela dispensou naquele dia, porque não adiantava as duas ficarem ali esperando a mãe dela, que uma hora ou outra ia aparecer, e como sempre, atrasada. Então era bem recorrente isso acontecer. A Carmen sempre ficava ali esperando, e aí a professora tinha que ficar acompanhando ela. E a professora tava ali tranquilizando a Carmen, dizendo que a mãe dela logo já tava ali, que podia ser alguma coisa no trânsito, algum imprevisto deveria ter acontecido. Mas a menina parecia tranquila. E assim, gente, o tempo tava passando, né? A professora já tava nervosa, ficava ali esperando, e aquilo não era a primeira vez que acontecia. E uma coisa que deixava a professora Tânia muito curiosa é que aquilo sempre acontecia com Carmen, sabe? Coisas assim sempre acontecia com a menina. E a menina parecia ser uma pessoa muito tranquila, muito queridinha, muito de boa. E dava pra ver que Tânia era aquela professora preocupada de verdade com os alunos, sabe? E aí ela ficava chateada, sabe, de ver a aluna dela naquela situação. Porque a menina Carmen, ela já não era uma criança muito querida pelos outros alunos. O distanciamento da turma com ela, e ela parecia uma criança muito inteligente, muito querida, muito calma. Tânia, a professora, não entendia por que que isso acontecia com a menina Carmen. Pra vocês entenderem que a professora já tentou falar com os alunos, né? Por que que vocês não chamam a Carmen pra brincar ou pra fazer trabalhos em grupos ou pra interagir, né? Na hora do recreio, enfim, nas situações ali normal de convivência. E os outros alunos do nada falaram pra professora Tânia que Carmen era uma bruxa. Crianças podem ser más. Você percebe isso claramente quando ensina essas pestinhas. Elas tinham 8 anos e já estavam excluindo alguém mais fraco, chegando ao ponto de insinuar que ela era algum tipo de monstro. Que crueldade. Isso me deixou muito triste. A pobre garota não tinha um minuto de paz. Era como se ninguém quisesse estar perto dela. Ela repelia tudo. Está tudo bem, dona Tânia. Eu sei que ela não virá. Carmen encarava fixamente a mesa à sua frente. Ela não se dera ao trabalho de vestir o casaco. Estava tão acostumada a esperar a ser esquecida. Claro que ela vem, Carmen. Sua mãe te adora. Ela está muito ocupada. Isso fazia com que a professora pensava, né? Como que uma mãe esquece uma filha? Todos os dias, alguns minutos, ela sempre chegava atrasada na escola. Então, como que uma mãe conseguia isso? Ela falava pra menina, né, que a mãe com certeza amava ela, porque ela também, mas ela não tinha como provar isso. Palavras vazias ali, né? Porque ela também não sabia o que acontecia naquela família, como era a estrutura, como era a relação das duas. Mas ela, né, tende a pensar que toda mãe ama um filho. Para vocês terem uma noção de como era a mãe da Carmen. A professora descreve ela como uma mulher que parecia muito cansada, muito irritada quando ia buscar a menina, que parecia estar sempre em perigo. Imagina que ela estava passando por coisas difíceis na vida, sabe? Ela queria não julgar, mas ela sempre julgava, não tinha como, sabe? Aquela situação, né? Quem somos nós pra julgar, mas já julgando horrores. E ela sempre se perguntava, o quão cansada você precisa estar pra esquecer sua filha? Porque a mulher esquecia todo dia a filha dela na escola. Porque a mulher esquecia todo dia a sua filha na escola, sua única filha. E Dona Tânia ficava chocada, porque até a mãe da Carmen parecia encarar a filha como se ela fosse um monstro, sabe? Como os outros alunos a descreviam. Então, a situação parecia muito estranha. E Carmen continuava afirmando: ela não me ama. Senti meu coração apertar. Eram palavras que você nunca quer ouvir uma criança dizer sobre a mãe. Todas deveriam se sentir amadas e valorizadas. Pior era que a menina nem parecia se importar. Era imune a toda aquela rejeição. Vocês devem estar se perguntando: por que que a professora não tentou denunciar a mãe da Carmen pro conselho tutelar, digamos? A professora até tentou denunciar pro conselho tutelar, mas ali nas tentativas dela, o conselho disse que era pra ela cuidar da própria vida. Como a menina ia pra escola, parecia estar bem alimentada, parecia estar descansada, não era nada. Então ela não tinha que ficar se preocupando com isso. Eles falaram que não podia investigar uma mãe
por conta de atrasos. Eles comentaram ali pra dona Tânia que eles não podiam, né, ir atrás de uma mãe que se atrasa, só porque isso irrita a escola. E dá pra ver que a professora Tânia é aquela tipo de professora boazinha, gente. Aquela de verdade que ajuda o aluno não só em âmbito da escola, mas fora dela. E como ela vê aquela menina esquecida pela mãe, ela queria muito ajudar a garota Carmen. Ela não entendia o que estava acontecendo ali, mas ela sentia que era alguma coisa muito estranha e que ela precisava ajudar aquela menina. O que te faz pensar que ela não te ama? Perguntei desesperada, para arrancar alguma informação que pudesse me ajudar a ajudá-la. Ela tem medo de mim. Como assim ela tem medo de você? Ela tranca a porta do quarto quando chegamos em casa e só sai quando chega a hora de me levar para a escola. Respondeu ela com indiferença, balançando os pés debaixo da mesa. Ela não prepara o jantar para você? Claro que ela prepara, dona Tânia. Ela deixa tudo preparado na cozinha. Tudo que eu preciso fazer é comer. Pensei em como a existência dessa menina deveria ser solitária. Não ter ninguém com quem conversar o dia todo e depois voltar para casa e encontrar o silêncio. O que Carmen quis dizer com o fato de sua mãe estar com medo? O que sua mãe estava fazendo naquele quarto? Tem alguém lá dentro com ela? Não, dona Tânia. Ela simplesmente fica lá no quarto dela. Ela diz que é o único jeito de se sentir segura. Um nó se formou na minha garganta. Se ela só sentia segura no quarto dela, por que não deixou a filha dela lá dentro? O que havia de errado com essa mulher? Por que ela não estaria segura? Perguntei, lutando para conter minha própria curiosidade. E por que eu estou lá? Eu disse que ela tem medo de mim. Suas palavras foram chocantes. Levei alguns instantes para me recompor. Era um pensamento desconcertante que alguém pudesse ter medo de uma criança tão doce. Por que ela não estaria segura com você? O que ela acha que você faria com ela? Porque eu sou uma bruxa. Ela acha que eu posso machucá-la. Nesse momento, a garota tava lá, tranquilinha, balançando suas perninhas, sentadinha, como se não tivesse soltado esse maior absurdo, sabe? Bum! E a dona Tânia com o coração partido, né? Depois dessa criança ter falado essas coisas, ela tava... Gente do céu, chocada. E a professora já preparou uma aula sobre os efeitos do bullying que ela ia passar para a sala inteira. Porque daí ela começou a pensar que aquela criança, Carmen, era vista na sala como um monstro, mas também em casa, que a própria mãe. Então a professora estava preocupadíssima, tristíssima com toda aquela situação, de como a menina foi colocada em uma posição que até a menina achava que ela era um monstro, que ela já estava acreditando nas coisas que as pessoas estavam falando sobre ela. Como isso era possível, sabe? O quanto é triste isso acontecer. Carmen, você não é uma bruxa. Pode me contar se as outras crianças forem más com você. Eu converso com elas. Lutei contra as lágrimas. Eu achava que me tornar professora seria divertido e gratificante, mas alunos como Carmen eram perturbadores. Eles permaneciam na minha mente muito depois do toque do sinal. Porque eu quebrei o braço da Jéssica com a minha mente. Tô amando muito, porque aqui já vejo uns elementos Stephen King, vocês não acham? A dona Tânia começa a ficar meio assustada. E começa a ficar meio assim, né? Aí ela relembra o caso da menina Jéssica. Quem era a Jéssica, né? Eu vou falar pra vocês. Ali no início do ano letivo, essa menina Jéssica acabou caindo, tropeçando e quebrando o braço. E no meio da confusão, no meio do auê que estava acontecendo ali no recreio, os outros alunos começaram a falar que foi por culpa de Carmen, certo? O boato começou a se espalhar ali. Que Carmen tinha usado seus poderes de bruxa para causar o acidente de Jéssica e fazer Jéssica se machucar ali. Não foi qualquer acidente, foi um acidente feíssimo, que um tropeço não faria isso. A tal menina Jéssica quebrou os braços em 2 lugares. E foi um acidente não convencional ali pra hora do recreio, né? A gente sabe, né? Um tropeço raramente causa fratura, uma coisa assim exposta, né? Tem que cair muito bem caído, quer dizer, mal caído, né? Pra causar um efeito assim. A menina Jéssica não tava assim, sei lá, escalando uma parede, fazendo uma coisa, um esporte radical pra ter se machucado daquela magnitude. O que causava um estranhamento ali naquela situação. E foi depois desse acidente com Jéssica que os alunos começaram a se afastar de Carmen. E até Dona Tânia começou a suspeitar da garota naquele momento, que podia ter acontecido algo entre elas que ninguém viu, né? Que é normal também, não dá pra se olhar todo mundo na hora ali do recreio, que elas tiveram, sei lá, um empurrão, algum desentendimento que causou acidente. Mas ela ficou ali impactada, sabe? Porque ela achou assim, talvez as duas tiveram um desentendimento que ninguém viu, e aí Jéssica tropeçado, caído. Até Dona Tânia desconfiou ali um pouquinho de Carmen. Jéssica caiu. Carmen, você não fez nada. Eu fiz ela cair. Você não tem poderes de bruxa. As crianças que são má. Eu praticamente gritei
tentando conter minha raiva. Isso foi pouco profissional, eu sei. Eu não deveria ter discutido sobre outras crianças e, principalmente, não ter revelado sentimentos em relação a elas, com a vítima do bullying. Eu não conseguia evitar, só queria vê-la sorrir. O ritmo do balanço de suas pernas parou e ela se virou para me encarar. Os olhos vazios, fixos nos meus, ela riu. Era como o som de unhas arranhando lentamente um quadro negro, prolongando para aumentar a tortura. Não era o riso de uma criança, era algo zombeteiro e horrível. Senti um desejo repentino de sair da sala de aula e ir embora, como todos os outros haviam feito em sua vida. Eu não conseguia explicar de onde vinha. Teria vindo dela ou eu havia imaginado? Não, deveria ter sido eu. Ela era uma criança, eu precisava parar de pensar assim. Mas se as outras crianças estiverem certas, Dona Tânia? Perguntou ela docentemente após aquela risada horrível. Balancei a cabeça e me recompus. A mãe de Carmen chegaria em breve e eu poderia conversar com ela sobre a filha, fazê-la entender a gravidade da situação. Eu poderia ajudar. Você não tem nada de errado. No meio de tudo isso que estava acontecendo, Carmen olha e encara a professora. E parece que ela tá analisando a professora, sabe? Pensando o que ela vai dizer, o que ela vai fazer, se ela tava entendendo. E a professora ficou esperançosa com aquela situação. Só que algo aconteceu. Senti um estalo. De repente, fui atingida por uma dor aguda no braço. Senti pedaços de ossos roçando uns nos outros, quebrando e projetando-se para fora de diferentes pontos da carne. Caí no chão, gritando. Eu nunca disse que havia algo de errado comigo, Dona Tânia. Deixa eu tomar um energético. Eu gosto de ser uma bruxa. Ela estava fazendo isso. Uma criança. Era ela. Carmen, por favor, pare, implorei. Sua mãe vai chegar a qualquer momento. Por favor, pare. Supliquei, desesperada, para que ela parasse de me machucar. Tudo mudou na história, tá? Gente, a gente chegou aqui na parte da história que acho que Carmen está mostrando as suas garras. E ela permanece concentradíssima na professora Tânia. E ela tava adorando tudo que tava acontecendo, tá? Ela tava adorando ver a professora com dor ali naquele momento, angustiada, com muita dor. Ela tava gostando daqui. E ela gostou de ter enganado a professora, de ver a professora passando mal. As máscaras começaram a cair. Dona Tânia percebeu que ela havia cometido um grande erro, que ela foi boa demais, gente. Porque se Carmen era tudo isso que ela tava mostrando e fazendo ali, as outras crianças da turma estavam correndo perigo com essa garota, né? Que ela negligenciou a turma inteira e que ela acreditou no monstro, gente. Ela seja uma grande burra. Claro, ela só queria fazer o bem, não tinha como ela saber, né? Ela começou a entender o grande auê por trás dessa garota, né? Porque que todo mundo se afastava dela. Na verdade, ela não começou a entender, né? Ela estava sentindo na pele toda a situação. Ela me olhou enquanto eu me contorcia no chão, em agonia, e revirou os olhos. Senti meu coração bater tão forte que pensei que fosse explodir pela minha carne. Ela não vem, Dona Tânia. Se levantou de trás da mesa e deu um passo em minha direção à porta da sala de aula. O que você fez? Eu perguntei ofegante, imaginando se aquela mulher exausta ainda estava lá fora, se ela estava no carro e tudo não passava de uma cruel brincadeira. A garotinha me lançou mais um sorriso sinistro ao sair da sala. Ela não vem, Dona Tânia. Minha mãe esqueceu de trancar a porta ontem à noite. A gente sabe o que aconteceu, né, galera? Eu gostei bastante dessa história. Eu adoro histórias de criança encapetada. Fico com medo porque criança e terror me assusta, tá? Me assusta de verdade. Me contem se vocês gostaram, se vocês concordam na avaliação de raios, que é muito importante. Se acharam que é menos, é mais, coloquem. E é isso, gente. Curtem, compartilhem com outras pessoas que vocês acham que vão gostar desse tipo de história também. E me falem aí o que vocês acharam. E é muito bom estar de volta. Beijos de escuridão e até a próxima história, gente. Beijos, tchau.